Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que a gente fala de empreendedorismo raiz, não é empreendedorismo de palco, que a gente fala de campo de batalha, as dores do empreendedor brasileiro, que são muitas, e hoje a gente vai falar aqui um papo que encanta, que tem uma magia diferenciada. Para quem não me conhece, tá chegando agora, sou Eric Moreira, um dos hosts do Business Plan. Meu sócio amigo Cadu Baracho está de férias, está viajando ainda. Não é para Disney, que a gente vai falar muito de Disney aqui ainda, mas em breve ele está de volta. E hoje a gente vai conversar sobre modelo de gestão e excelência Disney. Por que as empresas estão olhando para a Disney para implantar processos, modelo de gestão, para encantar os clientes. E para falar disso, a gente tinha que trazer uma pessoa que é especialista nesse segmento. Então, eu conheci a Georgia Brasil Pontes. Georgia, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada. Ela é mentora, trainer e especializada, trainer da Disney, né? Trainer modelo de gestão Disney. Vou apresentar ela aqui, mas depois ela vai incluir algumas informações. E tem vasta experiência, já foi na Disney várias vezes. Sim. Teve o treinamento lá para implantar em empresas. E hoje a gente vai falar de como as empresas podem usar esse método para estar encantando seus clientes. Primeiro, dá as boas-vindas para a galera aqui no BP Talks. E se eu esquecer alguma coisinha, complemente na sua apresentação. Tá certo. Bom, gente, para mim é um prazer estar aqui hoje compartilhando. Enquanto trainer Disney, esse é o meu propósito, é essa a minha missão, disseminar a excelência, né, através do que eu aprendi lá, enquanto psicóloga também, né? Então tem por trás a minha formação em psicologia, que realmente ela embasa e fundamenta toda a questão de eu levar mais adiante e mais profundamente a implantação de excelência Disney, que é uma metodologia internacional que encanta, e a gente vai levando a magia que tem por trás desse modelo de gestão que é tão famoso, da empresa mais encantadora do mundo, que é a Disney. E até pelo fato de ser psicóloga, a gente vai falar de jornada do cliente aqui também, né? Para você entender a jornada do cliente, ser um psicólogo ajuda muito, né? Porque você entende de comportamento humano, por que as pessoas voltam ou não, por que elas fidelizam ou não. Eu acho que a gente vai falar muito disso aqui também, é isso? Exatamente. Show de bola. Você sabe que ninguém faz nada sozinho, nem o Business Plan a gente faz sozinho, então a gente tem alguns parceiros que ajudam tudo isso aqui a acontecer. Vou falar de alguns aqui. O primeiro é a B3X Investimentos, Jorge, que é uma consultoria de investimentos e finanças que te ajuda na tua vida financeira. Certo. E principalmente em dois pilares principais. Primeiro, que tô com uma grana sobrando ali, ou então vendi um apartamento, vendi um carro, recebi uma rescisão, tô com uma grana sobrando. O que eu faço com isso? Tem muita gente que tem, às vezes, um dinheiro desse sobrando e precisa investir e saber como investir. Então, a B3X vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos para o que você precisa. Ela é independente, não vai te indicar produtos que uma corretora vai ganhar comissão, então, tudo que é para você. Ah, Eric, eu não tenho dinheiro sobrando, a maioria dos brasileiros não tem, mas eu quero começar a montar uma carteira de investimentos. A B3X também pode te ajudar com valores menores, mas para você começar a montar uma carteira de investimentos para ter uma tranquilidade lá na frente. E o outro caso é se a sua vida está desorganizada financeiramente, e muitos brasileiros estão, né? Sim. Então ela te ajuda a fazer um diagnóstico e atacar as dívidas que precisam atacadas primeiro, para organizar a tua casa, para depois, se você quiser começar a investir. Então, tudo com atendimento humanizado. Vai lá no Instagram B3X Investimentos, você vai ter realmente uma ajuda. Enquanto um ano, a gente não chegou na metade ainda, dá tempo de você organizar a sua vida financeiramente nesse ano de 2024. Procura a B3X Investimentos, tá? Temos também o Podcast Experience, né? Que é uma comunidade de podcast. A gente estava até batendo um papo aqui antes, né? Sim. Que o Podcast Experience é uma comunidade que surgiu para dar suporte e apoio a quem quer criar conteúdo através de podcasts. A gente estava conversando nos bastidores aqui que esse mercado de podcasts vem crescendo, tanto podcasts autorais como podcasts de empresas, de marcas, né? As pessoas estão usando esse formato de podcast para se comunicar porque caiu o gosto dos brasileiros. É verdade. Não sei se a Georgia sabe, mas hoje o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Então, é um formato leve de produzir conteúdo, de se posicionar, de gerar autoridade. E o Podcast Experience tem esse intuito de gerar conhecimento, network, experiências, para você cada vez mais ter um projeto profissional. E aqui a nossa casa, que é o HubX, que é uma produtora, essa produtora que tem soluções completas. Por exemplo, você que é uma mentora, precisa criar conteúdo, está convidada a conhecer aqui as nossas soluções. Show. Você quer criar uma videoaula, um infoproduto, um curso, fazer uma live, vídeos estratégicos para se posicionar no digital, nas redes sociais.
ou criar um podcast, um videocast como esse, procura HubEggs Studio no Instagram que você vai ver tudo que você precisa para estar se posicionando no digital. Afinal, quem não está no digital hoje em dia está fora, né, Jorge? Com certeza. Beleza. Sai mesmo. Então, recados dados, vamos começar o nosso papo. Mas antes de continuar o nosso papo, acho que tem alguém aqui que tá faltando. Veio para... É o seu chefe, na verdade, né? Ele tá aqui e, ó, está falando de Disney, né? Sim. Então tem que falar certeza. do Mickey, né? Ou seja, tudo... Eu vou até... Tenho algumas informações, mas vou te perguntar, acho que você deve conhecer mais do que eu, né? O Mickey, a Disney veio depois do Mickey, ou o Mickey veio primeiro? Como é que você tem essa informação? O Mickey, ele veio primeiro, né? Então teve toda a questão do Walt Disney se apaixonar por um rato, até que era outro formato, sempre teve a característica do ratinho, mas era outro formato, era mais feinho e tal, e hoje em dia meu boss é outro estilo, é todo organizado, e é ele que valida para onde eu vou, e eu tenho honra de levar. É difícil ir numa empresa sem levar para as minhas ações, porque eu chamo e faço a questão de chamar de meu boss, porque foi ali onde tudo nasceu, e a minha carreira, a minha trajetória profissional, ela teve outro boom, e eu tive que fazer algumas escolhas para hoje em dia ter aonde levar toda essa metodologia para dentro das empresas. E é legal o poder de uma marca, brand, né? A gente, cara, você em qualquer lugar do mundo que você mostrar essa figura aqui, a pessoa pode não ter ido na Disney, tudo, mas já consumiu a Disney de alguma forma, com desenhos, com caderno, com revistinha, com certeza, ou indo na Disney. Então, é uma marca poderosa, e eu acho que o Mickey representa toda essa... Muito. E assim, falando de desenvolvimento e educação, eu costumo dizer que o ser humano, ele só vai levar para a prática dele se tiver algum lúdico na hora do desenvolvimento. Se você fizer uma especialização, um curso, pode ser, por exemplo, a minha imersão na Disney, que foi uma das empresas que a gente foi para estudar os bastidores, o meu material belíssimo, lindo, numa caixa, onde está hoje, está no meu escritório, numa gaveta, né? Então, isso faz parte. Então, o que faz com que eu internalize aquele conhecimento que foi adquirido, seja o que for, é você levar para a prática. Ele ancora, né? Exatamente. Então, a Disney, ela tem muito isso, é uma metodologia muito lúdica, não é aquela coisa que só eu falo, não, a pessoa tem que... Eu costumo falar dentro das empresas, gente, aqui é o nosso espaço, aqui eu falo palco e bastidor. Bastidores é dentro de qualquer empresa. Palco é na hora da sua atuação, independente do seu cargo. Você pode ser o porteiro da empresa, você pode ser o CEO da empresa. Aqui está na hora do palco. O palco não admite erro e o show tem que continuar. Né? Então, eu tenho vários exemplos das entrevistas que eu fiz na Disney, inclusive com um dos diretores, que ele me deu uma lição, né? Mais na frente, assim, eu posso até falar sobre isso, que o que tem de erro e bastidores se alinha-se dentro, no interno, mas na hora do show, independente de qualquer cargo, todos têm que participar, respirando realmente o propósito daquele CNPJ. Então, vestir a camisa. Exatamente, o famoso vestir a camisa. E a Disney, ela é uma empresa como outra qualquer. Ela tem vários detalhes, inclusive tem um segredinho, né? Inclusive, o nome da minha formação, da minha formação que eu fiz, né? Os segredos da magia Disney. Então, para eu levar à frente para as empresas toda essa metodologia, eu tive que descobrir alguns segredos. Dentre um dos segredos que eu posso revelar, né? Então, eu estou com essa autorização de revelar, é que a Disney são 7 andares, né? Então, para quem conhece... 7 andares para baixo? Para baixo, tá? É túnel, né? Então, fica no Magic Kingdom, tem uma foto minha, depois eu posso passar aqui depois, e aí tem a entrada onde os colaboradores entram. E eu, enquanto cliente... Magic Kingdom é o do castelo, né? Exatamente. Então, eu, enquanto cliente, antes de passar a ser a trainer, eu jamais pensei que naquela porta fosse a entrada, né? Então, hoje em dia, quando eu passo, que eu já sei aqui a entrada, e eu olho assim para as pessoas e eu digo, meu Deus, tanta gente aqui tem a menor noção que aquela porta ali aí é claro, quando você trás, entra, né? tem um tala largazão, aí você tem que ter autoridade, a sua credencial, para você ter acesso. Aí são 7 andares para baixo, cada andar de uma cor. Então, até para os próprios colaboradores já existe esse lúdico, o colorido, né? Entendi. E Georgia, antes da gente falar da metodologia que pode ajudar as empresas Sim. em si, que a gente, nosso público é muito de empresários pequenos, micro, médios, que querem estar crescendo como empresa, e a gente sempre traz dicas e sites do plano de negócios de empresários que já
tiveram resultados, já têm sucesso. Sim. Antes de falar dessa metodologia, eu queria entender o que te fez caminhar para esse caminho de trainer Disney, de mentor Disney, do background, como é que tu chegou? Porque assim, eu acredito que você era uma cliente, ia na Disney, consumia as coisas da Disney, e em algum momento você falou, cara, isso aqui é bacana demais, isso pode ser um negócio, isso pode ajudar empresas. Eu acho que, na verdade, assim, tudo aconteceu da forma que tinha que ser, né? Então, lá atrás, eu tenho uma veia comercial muito forte, né? E eu iniciei minha carreira sendo empresária do segmento de joias, nada a ver, né? Então, eu era empresária do segmento de joias até ter o desejo de voltar para a psicologia, me formei, e de cara eu já entrei nas empresas quanto diretora de gestão de pessoas. Certo. E aí eu vivenciei 4 grupos, mas tive uma experiência massa, onde na minha entrada eu já dizia praticamente a data que eu iria sair, porque já tinha no meu foco ter a minha própria empresa, uma consultoria empresarial. E aí, quando nasceu a minha consultoria, quando foi em 2017, tanto é que meu primo, se tu estiver assistindo, eu vou falar de você um pouquinho, Sávio Maia. Sávio Maia era executivo de um grupo lá no Maranhão, foi um dos convidados, né? E aí falou, disse, poxa, queria tanto ser convidado para participar dessa imersão. Recebi o convite uma semana depois, e aí foi muito bacana, né? Então, a Disney, ela escolhe alguns executivos para vivenciar. E claro que tudo parte do princípio da sua paixão de você ser fã enquanto cliente Disney. Sim, certo? Não vai chegar uma pessoa que não gosta da Disney. Não, do nada, né? E aí a imersão é lá? É lá dentro lá mesmo. dentro mesmo, né? Então, é no Hotel Disney, onde nós ficamos durante 15 dias, né? Tanto a parte teórica como a parte prática, né? Então, e assim, na hora da inscrição, né? Inscrição e tal, eu digo, não aceito e tal, então eu recebi um e-mail, então eu respondia. E eu quis ser, foram 2 perguntas hilárias, todo mundo faz hora comigo em relação a isso, né? Quer receber nota? Quero. Só que eu jurava que na inscrição todo mundo tá dizendo quero, né? Tem gente que não... Não, eram 30, né? Só 3 quiseram receber nota e eu fui motivo de chacota cearense lá no meio dos paulistas, curitibanos e tal, querendo receber nota. E a outra de quem eu gostaria de receber a certificação. Ah, claro. Claro. Nós, né? Aí, detalhe. Aí, para receber dele, você teria que tirar o primeiro lugar. Por isso que eu quis receber nota. Aí tinha a pergunta também, se você não tirar o primeiro lugar, e eu sou competitiva, mas eu vou tirar o primeiro lugar. Se você não tirar o primeiro lugar, de quem você vai receber? Eu devia ter trazido Tic-Teco. Sou apaixonada também pelo Tic-Teco. Né? E aí a gente vivenciou toda essa imersão. Foi uma experiência, Eric, surreal. Uma das melhores experiências que eu tive na vida. Né? E foi muito engraçado, porque realmente eu vi descobrir só no 3º dia que eu era praticamente, eu e mais 2 pessoas que queriam ser avaliadas, porque eu estranhava. Você tá indo para lá, você tá indo para aprender, para ter uma formação, estudar. Só que tinham pessoas que eram mais curiosas. Sim. Para levar para a gestão, o diretor da Boticário, né? São Paulo. Então era mais nessa pegada nesse sentido. E aí, por eu querer ter nota, tinham 2 instrutores que ficavam do meu lado todo dia, né? Eu disse, e observando tudo. A Disney, ela é um detalhe que eu gostaria de lembrar, a Disney é extremamente comportamental. Eu tenho comportamento que vale. Não é o teu currículo, tá? Ou seja, a técnica se ensina. A gente fala muito disso aqui, é mais soft skills do que hard skills. Exatamente, a técnica, mexer em Excel, você te ensina. Agora, comportamento é mais difícil, né? Total. Né? E eu já sabendo que ia ser nota, quando foi no 2º, eu disse, não, mas eu vou fazer amizade com os instrutores, que estão me avaliando. Eu quero avaliando total. Cada vez que as atividades que eu liderava na mesa, alguma coisa assim, então era anotável. Eu digo, meu Deus, o que esse cara está anotando? No outro dia que eu ia fazer amizade, eram 2 diferentes. E assim foi. Até que chegou o dia, que foi muito legal, e eu gostaria de deixar essa experiência, foi muito bacana. Existe uma disputa, então eu estava disputando direto o primeiro lugar com outra pessoa, que eu não vou citar o nome dele aqui e tal. É de São Paulo. Enfim, jurou uma disputa, onde no final existia a prática dentro dos parques, onde a gente foi fazer uma competição. Então eram 30 pessoas, eu liderei 15, e essa pessoa que estava no primeiro lugar, eu e era disputa direta, liderou mais 15, né? E aí, enquanto fã da Disney, enquanto cliente, eu tinha terror montanha-russa. Né? Então, na hora que me veio o desafio, você vai liderar isso aqui, Jorge, tal, então é você que vai conduzir, tem 7 atividades que você vai ter, não sei o que, então, ponto. Tinha que ter ponto para saber a equipe que ia ganhar. Faz uma gincana. Total. E quando eu cheguei lá, que o instrutor me falou, eu rezei com uma oração de Senhor, eu aceito qualquer coisa, mas faça de conta que não... Aliás, que não tenha a montanha-russa do Hulk. Então, já tem um trauma, né? Quando eu abri, adivinha qual era a primeira atividade? Montanha-russa.
Aí eu travei, mas não demonstrei, lógico. Aí eu cheguei para o instrutor e disse, eu tenho autonomia para mudar a sequência, ou seja, posso colocar uma pergunta por último? Pode. E aí a gente começou essa gicana e foi muito bacana. E aí no final que eu tive, e a gente estava pau a pau, ganhando mesmo. E aí no final ele notou, meu concorrente me nota, que eu estava meio que passando mal na fila mesmo, né? Do Hulk, eu liderando, eu suando, e as meninas que eu estava liderando, G, não tá legal. Eu digo, não, tá tudo de boa. Aí o instrutor chegou, ó, é o seguinte, na hora que você subir aí, sentar, você não pode gritar, você não pode falar palavrão, você não pode segurar na mão do instrutor, porque eu estava sendo nota, eles iam sentar do meu lado. Eu disse, não, beleza, tô de boa, essa lágrima quase descendo. Aí eu sentei no meio, os dois instrutores do lado, e a minha equipe, e a galera, e o concorrentezão lá do lado de fora, já torcendo para ele, ó, aí eu, que fechou aqui, que travou, colocou, que eu fui segurar assim no braço do instrutor, disse, não, você está sendo avaliada. Eu disse, ok. Quando puxou que a montanha-russa foi, eu fiz tudo que não era para fazer, eu palavrão, sei o quê, comecei a chorar. Quando desceu, aí eu vou justificar como é que eu não recebi dele e acabei recebendo, e foi massa. Quando chegou lá embaixo, meu concorrente disse, o primeiro lugar é meu. Eu disse, beleza, mas a minha equipe vai ganhar de você, porque você não tem noção. Aí algumas pessoas escutaram, você não tem noção do quanto eu tive que superar, chorando, quanto eu tive que superar para participar dessa montanha-russa aqui. Sim. Isso gerou no final do nosso curso, da nossa imersão, na hora da certificação, onde as pessoas estavam sendo chamadas, né? E aí eu disse, pronto, vou só esperar o tic-teco, porque eu não tirei o primeiro lugar. E aí na hora de receber, tem uma foto hilária minha, que foi para eu receber o certificado, o Mickey entra. Aí eu sem entender nada, aí o instrutor chegou até, para você ver, a Disney, né? A magia, ele não deixou eu perder a magia. Sim, que talvez chegou, exatamente, chegou até a gente aqui, dos instrutores, que você participou de qualquer uma superação, então você vai receber do Mickey, só que tem um detalhe, qual é? Você vai ter que palestrar agora para todas as pessoas que estão aqui, como foi esse seu processo de superar a montanha-russa que você teve mesmo. E só um parêntese, todo esse treinamento aí de 15 dias, tudo em inglês, tudo... Não, tinha também. Tinha tradução. Tinha. A gente utilizava de boa, entendeu? E aí você ia ter que palestrar também. Não, né? Não, e traduzindo para mim também, a gente ficava oscilando. E aí foi muito bacana. Então, isso foi em 2017. E aí eu trouxe para o Ceará enquanto pioneira. Não existia aqui a metodologia. E assim ter sido feito. Quando foi 2019, me gerou curiosidade novamente de ir. Eu queria ir, normalmente, vivenciar com outro olhar, como cliente. Eu fui ser cliente sendo trainer ao mesmo tempo, né? Vivenciar, já olhar. Escolheu o ano certo, que depois fechou tudo, né? Pronto, aí que eu quero chegar, né? E nesse ano, eu esqueci de uma coisa, eu atraí outra metodologia também. Aí fiz NASA, foi muito legal. Da NASA? NASA. Oh, tem até astronauta ali atrás. Exatamente. Então foi uma experiência surreal de nós entrevistamos. Mas existe também uma metodologia NASA para empresas? Para gestão? Podemos implantar. Eles estão disseminando muito. Sim. Mas assim, como eu fui como estudiosa, e assim, o que eu... Até pelo modelo das duas empresas, né? A Disney é uma empresa que magia, mas é uma empresa para faturar, né? Para gerar lucro. A NASA é de pesquisa. É uma metodologia de engajamento, é outra história, né? Então, às vezes eu faço isso usando a metodologia, a diretriz dele lá, mas para engajar pessoas. E aí foi uma experiência legal e eu era muito curiosa da Apple. E aí eu fui para a Apple, a de Orlando nesse sentido. A gente fez um treinamento muito massa na época com a equipe comercial, eu amo essa pegada mais comercial. E aí a metodologia é extremamente de lucratividade, né? Então, na verdade, as metodologias internacionais, Disney, Apple, NASA, Vale do Silício, Google, Tesla, amo a Tesla, um trabalho lá fantástico. Então, são metodologias que elas visam 3 pilares, são baseadas em 3 pilares. É excelência, tecnologia de ponta e lucratividade. Acho legal, acho que já vi muita coisa sobre a Apple, né? E acho que o Steve Jobs falava muito isso, né? Que o grande problema, principalmente de tecnologia, é que as pessoas querem criar produtos que não foram demandados. E ele, não, cara, pega o problema das pessoas e resolve com alguma solução. Resolver. Lá eles respiram isso. Isso, eles respiram isso. E falando da Disney, para depois a gente entrar em metodologia e processo para ajudar empresas. Sim. Eu falar aqui algumas curiosidades da Disney, que eu também já tive a oportunidade de ir algumas vezes, porque quem vai só com a cabeça de cliente, encantamento, você entra lá, é tudo imersivo,
faz até você se descolar da realidade de entender que tem um negócio rodando ali. Exatamente. Tá. Mas você que foi dessa vez, que foi do lado de fã e trainer, qual foi a diferença dessa visita que você já foi com o olho mais treinado para outra vez que você foi mais como fã? É outro olhar, né? É outro olhar completamente, porque você vai observar, tem uma frase da Disney que eu utilizo muito, e faz parte até do meu filtro no Instagram, que tem essa frase. A excelência se encontra nos detalhes, e isso é verdade total. Isso que você fez na nossa conversa, antes da gente iniciar, eu observei tudo aqui, né? Eu sou estudiosa, então, psicóloga observa tudo, e eu sou daquela cri-cri em relação ao comportamental. Então, tudo isso é ficar atento aos detalhes, tudo funcionando, tudo ok. Então, a Disney... Detalhe é uma coisa tão importante que não deve nem ser chamado detalhe. Né? Isso, detalhe. E a Disney, ela respira isso. Então, desde o manobrista, desde o estacionamento da Disney, até você chegar, então, todos os funcionários, eles passam... Primeiro que eles são apaixonados, são os critérios. Mas à frente eu posso falar, eu vivenciei, fiz questão de vivenciar. Como eu fui para a Disney para estudar, eu queria estudar os princesas. Eu sabia que eu iria praticar enquanto profissional. Né? Até a parte deles recrutarem os profissionais, que eu pensei, agora eu vou descobrir quais são os testes psicológicos, vou levar para o Ceará para diferenciar. Eles não aplicam nada. É só comportamental. Atitude. As pessoas passam por salas, né? E eu lá com a minha prancheira do lado das psicólogas lá. Então as pessoas entram em contato com alguém da Disney depois da terceira sala. Ah, Jorge, o que é que acontece na primeira e na segunda? Os candidatos dentro da sala é espelhado e as psicólogas atrás do vidro, observando o comportamento. E eu na loucura... Isso para qualquer nível Para qualquer nível. Principalmente a parte operacional. Principalmente. Porque o operacional é ali de frente, né? Que está diretamente em contato com o cliente. Total. E eu vivenciei um episódio maravilhoso. Quando eu estava lá, né, e eu fiz questão de visitar todos os setores, né? O único setor que não me deixaram entrar foi o financeiro, não sei porquê, né? E aí eu fui, duas curiosidades. Qual setor da Disney que tem menos colaboradores? Pode dizer? Se eu fosse chutar... Tem menos. Talvez o financeiro. Não. Isso me chamou muita atenção, eu fiquei curiosa. O comercial. Qual a premissa? Porque toda empresa tem um comercial grande para... A Disney não, e aquilo me chamou muita atenção, e aí eu levei logo uma lapada no sentido de me estruturar do diretor. Geórgia, nosso comercial são os nossos convidados. Eles replicam a Disney e faz com que o conhecido dele ficar desejando, eles respiram desejo, né? Mas isso é bacana, porque hoje a gente falar de Disney, que a gente estava falando que completou 100 anos ano passado, seja uma marca que há 100 anos está fazendo. Exatamente. Então hoje essa marca aqui, o Mickey, a Disney, lá, todas as suas marcas, poderosas. Talvez não precise de um comercial, porque o branding dela já faz ela ser desejada. Mas será que era assim lá atrás? Ou sempre teve essa cultura de, vamos fazer uma entrega tão excelente que o nosso comercial são os convidados? Há uma briga, entre aspas, né? Acho que lá atrás, lá atrás não muito, mas de 50 anos para cá, vamos botar 30 anos para cá, as gestões que passaram, né, o nível de gestão, o modelo dele é para todos respirarem a excelência, todos respiram o CNPJ. Na verdade, eu falo de engrenagem organizacional, eu falo isso nas empresas. A Disney é uma engrenagem organizacional que ela funciona. É igual a engrenagem de carro, apesar de não entender muito. Mas a engrenagem de carro são várias peças para rodar. A empresa é a mesma coisa. São vários CPFs respirando aquele CNPJ e fazendo aquela empresa rodar. E no ato onde eu tive a honra de entrevistar um dos diretores, e ele disse, Geórgia, tá certo, eu vou aceitar você me entrevistar. Mas vai ter que ser dentro do parque. Porque hoje é o meu dia de rodar o parque. Eu digo, sem problema. Eu quero entrevistar o cara, né? Então eu peguei no parque, eu peguei minha prancheta e tal. E disse, olha, você vai me entrevistar, você vai me perguntando, a gente vai andando. Eu digo, de boa. E eu comecei a falar, e de repente ele para. Aí eu disse, algum problema? Você quer ir lanchar, ir no banheiro? Não. Vou ter que fazer uma atuação. Senta aqui e só observa. Existia um carrinho de cachorro quente, uma fila imensa, com outras crianças. E ele observou que não tinha um colaborador para ofertar o produto. Ele foi lá e eu assim,
Ele foi traiu o carrinho. Diretor, cara. Colocou o gorro. Atendeu. Que ele passou quase por 1 hora. Eu sentei e fiquei só observando. Cara, isso é impressionante. Ele atendeu. Ele só saiu quando o colaborador chegou. Ele só fez... O colaborador chegou, ele sorriu para o colaborador. Seja bem-vindo novamente à sua atividade. Ele vai levar isso por Justamente, pega o gorrinho, coloca na cabeça do cara, voltou e ele queria continuar a entrevista comigo de boa e eu já curiosa. Eu disse, olha, é o seguinte, você vai ter que matar minha curiosidade. Eu disse, por que isso? Me explica ali a tua atuação, me explica, eu sou curiosa, então eu quero aprender, me ensine. Aí ele disse, Georgia, o show jamais pode parar dentro da Disney. A expectativa do nosso convidado, que são os nossos clientes, principalmente crianças, precisam ser sempre atingida, superada. Não importa o meu carro, ali atrás do carrinho não estava o diretor, estava o colaborador servindo, falo muito de servir. Porque se a cultura da Disney é servir, atender e liderar com excelência. Porque se você pegasse e fizesse essa comparação com outra empresa, se tivesse acontecido essa mesma situação, talvez o diretor ia chegar lá e ia procurar a pessoa ou alguém ou então alguém para colocar lá. Sim, então, chama, né, fulano. Chama tal. Certeza. O diretor, eu não vou não é isso? lá o cachorro quente. Ele não, serviu e isso, assim ele mostrou liderança com isso, deu para entender essa lição. Algumas outras lições, e isso me lembrou, recentemente agora eu fui num evento do Mário Sérgio Cortella aqui em Fortaleza, né? Inclusive entrevistei ele, o filho dele, Pedro Cortella, aqui no Papo na Boa, no meu outro podcast. A gente falou de autoridade no digital. E aí eu fui no evento dele, um evento para 2.500 pessoas, para ouvir filosofia. E aí, imagina, 2.500 pessoas, e tu falou do carrinho do cachorro quente, eu lembrei. Tinha um pipoqueiro atendendo uma fila gigantesca. E aí, como o core business deles não era o evento em si, era palestra e tal, até aí tudo bem, mas o tanto de pessoas, que deixou de faturar, e o tanto de pessoas que devem ter falado mal, só tem um pipoqueiro para usar para todo mundo. A experiência que isso e sai, aí, fica pronto, impregnada, né? Você falou de algo onde eu costumo disseminar para as pessoas internalizarem isso. Por isso que a excelência se encontra nos detalhes. Não adianta você entrar em um local e vai ter um espetáculo, um show, uma palestra, ou qualquer segmento. Eu posso ir no salão de beleza, vou fazer uma escova. Para eu chegar na cadeira daquele profissional, eu passei por outros profissionais, concorda? É um circuito, é a jornada, é o ciclo do cliente. Então, manobrista, recepção, cheguei no profissional, bam, deu show, assim como foi a palestra, com certeza. Deu show, mas até eu chegar a ver o show do palestrante, eu passei por algumas coisas e eu quero experiência. O cliente hoje, ele quer experiência, e ele quer uma experiência memorável. Ele pode ter R$10 no bolso, 1.000, 10.000, 100.000, não importa. O cliente, ele quer uma experiência memorável, seja o que for. Vou comprar uma pipoca, é uma experiência. E essa questão da experiência ser memorável me lembra aqui de alguns casos que eu já vi em loco lá na Disney, como já ouvi vídeos falando sobre isso, né? Que eles têm não sei se é uma verba que alguns funcionários têm autonomia da loja. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu já vi. A menina que comprou lá o picolézinho formato do Mickey, né? E quando foi comer, caiu, alguma coisa assim, e começou a chorar. Então... Surge o funcionário e entrega o outro na hora. Entrega o outro sem ter que pagar. E eles têm autonomia de seja qual for o funcionário. Precisa entregar, seja o que for, aquele picolé. Porque você fica imaginando, a criança passou o dia inteiro se divertindo no parque, mas na hora de ir embora, quando o picolé caiu, ia chorar. O que ia ficar na cabeça dela? Com certeza. O choro também. A Disney Pensantânia, agora eu me lembrei de uma vivência o ano passado, né? O ano passado, pelos 100 anos da Disney, e eu queria ir na casa do Mickey, né? Que fica na Califórnia, que ali foi onde tudo nasceu, e eu não tinha ido ainda, já tinha ido como cliente. A casa onde começou o Walt Tudo, Disney, foi né? o Walt Disney, foi o primeiro parque. Primeiro parque. E ali tem a casa do Mickey, né? Então eu queria ir lá. E tava 100 anos e o Mickey é roxo, é outra roupagem, eu queria trazer de lá, não adianta eu comprar, eu queria ir lá, né? Então eu trouxe, tá lá até no meu escritório, fica lá, eu tenho um ciúme de levar para os cantos, mas enfim, vou acabar levando, porque ele é lindo demais, então representa ali os 100 anos. E aí, tem até um vídeo meu que eu passo na implantação, inclusive, eu incluí esse vídeo. A Disney, ela foca tanto nessa questão da excelência e na experiência, que hoje ela tem nos parques loja de óculos. Ela oferta óculos. Loja de óculos de todo tipo de grau. Por quê?
olha a experiência, né? Pesquisa deles. Tu só enxerga se usar óculos. Você vai para Disney, vai no brinquedo. Eu já perdi óculos de 11 graus, perdi óculos escuros lá uns 3 já. Né? Então, muitas vezes, foram vistos convidados, sentados, e aí foram abordados. Por que você... Isso 10 horas, bem no início, 11 horas da manhã, enfim. Por que você não está brincando, sua filha? Eu vi que sua família... Não estou enxergando nada. Mas eu perdi meu óculos. Então, a Disney, é muito engraçado isso. Ela oferta óculos, tem lá... Claro que pode até não ser o grau que você necessita naquele momento, mas você não deixa de brincar, né? E isso é muito sério, porque isso é o foco Disney. O cliente, ele precisa estar participando. Então, tem todo um luxo, tem toda uma magia. Por isso que eu digo... e uma frase do diretor que ele falou... Jorge, qual é a mágica daqui? A mágica é manter meus colaboradores engajados e respirando a nossa cultura. E a cultura é a excelência. E é legal que você que já foi com esse olhar treinado dessa outra vez, né? Como eu já fui algumas vezes também, depois de entender um pouco mais de negócios, a gente vai com outro olhar. Certeza. E você começa a entender ali que tudo está num lugar por um motivo específico. E a gente estudando. Por exemplo, por que as lojinhas sempre são na saída do parque ali, para você comprar... Atrativo. Uma lembrança para ficar na memória, corar e Perfeito. tal. Loja é um exemplo, outro, fotógrafos. Fast Pass, fotógrafo. Eu vi até um caso, não vi logo, mas depois eu vi sobre isso até num podcast, que os parques da Disney são gigantescos e os estacionamentos são gigantescos também. Isso. Então, existiam alguns casos que as pessoas chegavam de carro e podia ter esquecido uma luz ligada e passava o dia brincando, quando voltava, tinha descarregado a bateria. Isso já tinha acontecido algumas vezes, atende milhares de pessoas, né? Deve ter acontecido algumas vezes. Sim. E o que a Disney fez? Ela criou lá um time já preparado para isso. Ao final do dia tá lá. Deu problema a bateria, eles vão lá e fazer a chupeta e tal. Exatamente. Então eles pensam em tudo. Todo local tem um posicionamento. Tem. Inclusive as lixeiras. Né? As lixeiras são contadas pelos passos, né? É mesmo? Lixeiras são contadas pelos passos. Então, para que você não fique muito tempo com coisa na mão. Com coisa na mão, né? E isso também, lógico, é muito comercial também, concorda? Né? Eu posso estar querendo... Você jogou fora, você já quer outra coisa. Você já quer outra coisa, faz parte, né, do ser humano. A gente quer estar vivenciando. E é uma oferta muito grande. E existe esse lúdico por trás. E voltar a ser criança. Então, é tudo muito encantador. Então, lá na Disney, o que nós chamamos aqui nas organizações de valores, lá são chamados de chaves, né? Então, são chaves, né? Os chaves você fecha ali, né? E aí eles frisam muito em segurança, né, que precisa para os parques, cortesia, eficiência e show. E agora, que é o mais recente, vou até soltar um vídeo semana que vem, eu acho, mas já gravei, sobre o valor chamado inclusão. A nova chave da Disney é a inclusão. Né? Então, até isso também eles estão pensando, né? Então, faz parte. Então, hoje eram 4, agora são 5. Tem outro vídeo que eu vi recentemente, queria até falar contigo, que não sei se foi o Alfredo Soares falando da questão do encantamento da Disney. Lá no parque da Disney, no México, Magic Kingdom, que tem um castelo, né? O castelo é. Que todo dia tem um show de fogos no final do dia. Tem. Todo dia. Todo dia. De segunda a domingo. Exatamente. Show de fogos no final do dia, ali à noite, no castelo. Né? Exatamente. Diz que aquele show custa $100 mil. Mas é isso mesmo, tá certo. $100 mil. Então, todos os dias $100 mil. Então, no mês, né? Tantos milhares de dólares. E aí alguém perguntou, assim, que quer eficiência, quer lucro. Por que não tira um dia ou outro os fogos, né? E aí, o cara, eu acho que um dos diretores deram a resposta, se a gente fosse perguntar, a gente recebe tantos milhares de pessoas por dia, dividindo o custo dos fogos, daria 10 centavos por pessoa. Certeza. E aí imagina você perguntar para o cliente que está chegando lá, o seu ingresso é 10 centavos mais barato, mas não vai ter fogos. Você vai querer? Claro que a pessoa não vai querer por causa de 10 centavos. Se for $10, mesmo assim ela vai querer. Ela vai querer. Então faz parte do show, faz parte do encantamento. E show é valor para eles. É chave, é uma das principais. Segurança, show. É uma das chaves. Tem que ter, né? Então, porque é a magia. É o desejo do querer voltar. É o você trazer para a sua cidade, para o seu país, enfim, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Você vai disseminar. Por isso que o convidado, ele é tratado como um vendedor. Né? E eles fazem muito isso lá. Você seria seu próprio cliente, eles indagam para os colaboradores. O melhor vendedor é o cliente vendedor, né?
Exatamente. E você falou de cidade, país, eu também acho que essa obsessão no lado positivo da Disney de encantar, de fazer tudo dar certo para o cliente, para o convidado que está lá, é porque eles não têm chance de errar. Quando eu falo isso, claro que eles têm muito público interno do americano que está lá e vai visitar, é mais fácil. Mas eles recebem gente do mundo todo. Total. Que se organiza uma vida para levar a sua família, talvez uma única vez lá. Então, aquela vai ser a única vez que aquela pessoa vai estar lá. Então, não podem ser errados com aqueles clientes, né? Então, acho que vai muito essa questão de buscar excelência por causa disso. Por isso que prevalece o show. O show. Então, não pode frustrar aquela pessoa que pagou em N prestações para ir para Disney, que levou, foi realizar o sonho da filha. Enfim, então são várias histórias que a gente escuta, né? Então, e isso é disseminado total na parte de T&D deles lá, de treinamento e desenvolvimento. Né? Então, os colaboradores, eles permeiam em todos os setores. E é bem alinhado o perfil. Perfil para cada setor, perfil para cada parque, perfil para cada brinquedo. Né? Então, nem sempre o perfil que aquele cara que vai ficar lá auxiliando na montanha-russa é o mesmo perfil que vai estar na casinha do Mickey organizando lá o carrossel com as crianças. Tudo é perfil. Sim. Se você coloca um cara, eu costumo chamar tubarão, um perfil. O cara da montanha-russa é mais bruto, né? Bora lá e tal. E o da casinha tem que ser mais carinhoso. Exatamente. Tem o perfil tubarão, que eu gosto de chamar, na psicologia a gente fala isso, o tubarão e o gato. O gato é mais essa parte mais meiga, mais encantador, usando mais a empatia. O tubarão não, o tubarão ele é mais avassalador, né? No sentido de fazer rodar mesmo, de orientar. Então, isso tudo é muito estudado, né? E a gestão é muito próxima, é um fato que eu gostaria de colocar. E essa nossa imersão de 2017 em específico, ficou muito claro a questão do desenvolvimento dos líderes. Então, existe o desenvolvimento operacional e o desenvolvimento dos líderes. Porque lá, talvez, deve ter um plano para a pessoa crescer dentro dos setores, para gerências, coordenações, o que for, né? Uhum. Tô falando tudo isso que a gente conversou, agora eu queria entender como é que isso que a gente conversou, muitas coisas, podem ajudar as empresas aqui no Brasil, aqui no Ceará, por exemplo. Se tem uma empresa que te chama, vem cá, Jorge, me ajuda a encantar meus clientes, me ajuda a encantar meus colaboradores, como é que a metodologia pode ajudar essas empresas? A metodologia internacional, por si só, ela gosta de apresentar soluções para as dores dos clientes. Isso tudo é através da excelência. Eu gosto muito de frisar, quando eu sou chamada para diversos segmentos que a gente já atuou, e eu amo, porque eu não gosto de rotina. Então, quanto mais um segmento diferenciado, para mim é massa, é inovador e tal. E eu costumo, às vezes, ofertar até para o meu cliente, porque eu sou muito chamada para assim. Jorge, quanto tempo demora você implantar a excelência que você implantou no meu cliente? 6 meses. Tá. Mas se eu quiser, eu não deixo nem o cara falar direito, 1 ano. Por que 1 ano? Porque não dá para obrar milagre em muitos detalhes que a empresa tem. E no ato dessa reunião, eu faço um diagnóstico ali, e muitas vezes eu tenho que ofertar um diagnóstico organizacional. Sim. Porque é muita responsabilidade. Uma pesquisa de clima ali. É muita responsabilidade você entrar e logo fazer encontros de desenvolvimento, que é o que eu chamo, encontros de desenvolvimento, que são mensais, com acompanhamento, semanais, e logo de cara implantar. Eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que escutar as pessoas. E eu amo fazer diagnóstico organizacional. Então, eu pego a amostra daquela empresa, né, independente da quantidade de colaboradores, eu pego uma amostra de 10%, 15% de cargos aleatórios, contanto que todos os setores, sejam alguém de cada setor, precisa ser entrevistado, apresento o plano de ação aos principais diretores, isso antes de implantar. Apresento o plano de ação, né, ninguém entrega só... Até, Jorge, é bom que tu não entrega só a dor, tu entrega o remedinho. Exatamente, o remedinho é o plano de ação. Por quê? Porque gera uma expectativa muito grande de fazer a implantação durante 6 meses, com o encontro mensal, que tudo vai funcionar e não é assim, né? Então, eu sou muito assertiva e me preocupo muito com isso, porque é uma responsabilidade muito grande enquanto trainer, enquanto levar toda a diretriz da Disney. Então, eu apresento, e claro, dentro daquele plano de ação, está, sim, a implantação de excelência Disney. Vou citar um exemplo que eu vivenciei numa empresa, que eu entrei em janeiro. E eu cavei, né, essa questão do diagnóstico organizacional. E o primeiro encontro da Disney vai ser só em maio. Eu já estou lá praticamente 3, 4 meses. Nós já fizemos o diagnóstico organizacional e existia uma grande necessidade de elaborar o planejamento estratégico.
né? Então, quantidade de empresas que não tem planejamento que não tem planejamento estratégico. A empresa ela precisa ter uma identidade organizacional. Por mais que seja pequena, né? Por mais que seja pequena. Porque isso engaja. Isso engaja, faz o teu colaborador inspirar o teu negócio. Né? Exatamente. Então, a gente define toda a missão, visão, valores daquela empresa, focos estratégicos, metas por foco. Então, naqueles focos que a gente define, e a maioria deles é sustentabilidade comercial, processo. Então, no foco pessoas, aí vai estar lá a meta. Implantar a excelência de atendimento disso. Você falou de missão, visão, valores. A gente sempre gosta de conversar com os empresários aqui, a cultura da empresa que eles pertencem. Mas a gente já conversou também com grandes consultores e mentores aqui. Sim. E tem empresas que é difícil implantar porque ela contrata a mentora, contrata o consultor, assessor e fala assim, ó, faz... e não se envolve e não engaja. E a gente sabe que cultura empresarial tem que ser de cima para baixo para dar o exemplo. Tem que ser de cima. Então, primeiro tem que cantar o quadro diretivo para descer tudo. Com certeza. E aí eu acho que você deve ter essa dificuldade, deve ter empresas que querem, ó, faz aqui, mas nem precisa contar comigo. E um dos valores da minha empresa, da GBP, é a transparência. Né? Então, eu sou muito transparente até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, qual é a autonomia que eu vou ter, e eu crio logo o grupo que sou eu e os principais diretores, tudo que a gente vai fazer é tudo muito alinhado. Eu não guardo diagnóstico organizacional nesse sentido, porque depois que o diagnóstico acaba que eu apresento, mas na verdade semanalmente eu estou naquele, se for o contrato, né? Tem cliente que eu só vou realmente uma vez no mês, tem cliente que eu vou, ele compra a minha hora para eu estar lá respirando o negócio dele uma vez por semana. Precisa. Entre 3 e 4 horas. Então, e ali eu estou respirando aquele negócio. Dá para você ver o processo, o dia a dia, total. como está funcionando. E clientes meus que têm produto que eu posso ser cliente, eu estou direto. Hoje eu estou no meu portfólio atuando ainda, né, finalizando as implantações, com 2 salões de beleza, um dos melhores da cidade. Então, eu atuo como cliente, vou fazer cabelo, E naquele momento individual, eu estou checando toda a prática daquilo que está sendo feito. Porque você está sendo cliente, está vendo o processo, né? Até surgiu uma pesquisa. Ontem até eu venci uma pesquisa de satisfação, foi muito massa. Um cliente que a gente vai certificar na próxima quinta-feira, né? Então, no final do processo, gera uma pesquisa de satisfação com o cliente, aonde eu vou e eu mesma faço questão de ir. Eu tenho uma equipe para fazer, mas eu faço, eu gosto. Eu gosto dessa atuação, eu gosto dessa minha operação. Né? Às vezes meu mentor briga comigo, já você tem que ir mais para o macro. Eu digo, eu estou no macro, mas de vez em quando eu tenho que descer, porque é muito legal olhar ali no olho do cliente e ver o nosso resultado já brotando naquele funcionário, seja numa imagem corporativa melhor, seja na maneira de tratar o cliente, seja na abordagem, na acolhida do fechamento. Né? E isso é muito importante. E falando de jornada do cliente, que tem a ver com o encantamento, né? E você deixar o cliente encantado, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que me marcou. Eu gosto de viajar para praias, para curtir praias com minha namorada e tudo. Sim. E aí uma vez a gente foi para Barra Grande ali, eu acho que no Piauí, e a gente fechou um hotel, chegou lá, e a mulher fez algumas perguntas para a namorada do WhatsApp, que ela não entendeu na época, mas quando a gente chegou, entrou no quarto, tinha uma foto da gente impressa, sei lá, na estante, mais alguns mimos. E aí, olha o detalhe, isso ficou marcado na nossa cabeça, que é uma coisa simples, e aquela pousada eu sempre indico ela, porque, cara, uma coisa simples. O que eles fizeram? Pegaram o nosso Instagram, foram lá, pegaram foto, imprimiram, colocaram lá, sejam bem-vindos na cama com alguns mimos. E olha o nível de encantamento, que é relativamente simples, mas quantas pousadas, hotéis que existem que não fazem isso? E que é tão diferente, é tão inovador, é tão legal, é tão bacana, porque é detalhe, né? Sim. Eu fui almoçar num restaurante e eu acho que, olha, entraram no meu Instagram, lógico, tinha um formato de Mickey no prato, né? Então, assim, eu disse Mickey no prato, Mickey no prato. Isso é detalhe. Sim. E assim, detalhe, ó. E isso a gente paga por isso. E a gente paga. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou implantando indicador comercial na equipe comercial, que a gente atua também forte nisso, né? E os vendedores chegam até mim, Jorge, me ajuda aí, a meta está muito agressiva e ninguém está com 3 meses que eu não atinge, e agora. Primeira coisa, baixa o preço do produto. Eu sou totalmente contra. Eu disse, não, vamos aumentar a tua excelência no teu atendimento. Por quê? Porque não existe produto caro para uma excelência no atendimento. Quando eu era diretora de um supermercado aqui, antes de ter uma empresa, eu ia fazer benchmark de outro supermercado, que batia no nosso, né? E aí eu disse, poxa, esse supermercado ele é mais caro que o meu, que eu estou à frente, tal.
E o mesmo produto, né? É o mesmo produto. Por quê? Então eu vivia lá, e assim, a diretora de RH de lá, a gente trocava figurinha, ela olhava lá e dizia, poxa, Jorge, eu tô aqui de novo, estudando teu ambiente, porque tem alguma coisa aqui. E detalhe, a minha mãe, se faltava me matar, porque a minha mãe, de vez em quando, ela ia nesse supermercado e disse, mãe, pelo amor de Deus, eu sou diretora de RH do outro supermercado, da rede de supermercado, vai no outro. Aí eu digo, mãe, pô, vamos lá. Por quê? Me responda. Pronto, se você me responder, tá ok. Por quê, minha filha? Eu chego lá, a pessoa me chama logo pelo nome. Vai logo dizendo que a carne que eu mais gosto é toda quarta-feira, que eu vou lá na quarta. E às vezes algumas pessoas que estão ali nas frutas não esperam nem eu pegar no saquinho e já me ofereço. Ou seja, e é mais caro. Ou seja, o cliente quer isso. Sim. E tem algo também que se tornou valor para nós, para nós cearenses. Praticidade. A gente quer rapidez. Tem esse cliente que quer a sua mãe, que quer o atendimento, que quer a excelência, mas tem público também para aquele cliente que quer ser objetivo, quer chegar, fazer as coisas dele mesmo, tchau, não quer ser servido e tal. Também tem público para isso. Tem também. E aí existe um valor, falando de supermercado, né? A maioria coloca o valor como praticidade. Né? Um dos valores é praticidade. E o que é praticidade? Hoje em dia é todo mundo correndo, é todo mundo no piloto automático, é todo mundo atrasado, esse é. Então, as mães, às vezes, terminam o horário de expediente ali 18, 19 horas, mas tem que levar o pão para casa, o leite da filha, que vai para o colégio, o lanchezinho do colégio, tal. Então, você entra ali, você quer tudo assim, aposta. Era o que eu mais falava, se bem que nem vamos parar de falar de supermercado, mas vamos lá. Era o que eu mais falava, que os principais produtos, havia comercial gritando, né? Os principais produtos têm que estar na vista. Na vista do cliente. Por isso que tem até a gente não quer ter trabalho. Né? Que nesse mercado, que produto está onde, né? Qual gôndola, né? Exatamente. E assim, no meu olhar, tem produto que está abaixo da prateleira e tem produto que está aqui. E eu acho que gestão é uma lição muito grande da Disney que eu levo para mim, assim, e para as empresas, enquanto gestora, curiosidade. Curiosidade. A gestão, ela precisa ser curiosa. Tem que indagar? Tem. Por quê? Por quê? Quando eu rodava com o presidente de uma empresa que eu era diretora, e a gente tirava um dia, aliás, dois dias para ir nas lojas. Né? E eu fazia questão de ir com ele, a gente ia junto, ia conversando, e a Liana almoçava junto, voltava e tal. E a gente ia visitar a loja. E aquilo ali foi um aprendizado surreal nesse tocante de varejo, né? Que hoje em dia é forte demais. E é isso, o cliente ele quer praticidade, é como se aquela loja, determinado produto, adivinhasse o que é que o cliente vai buscar na loja dele. Qual é o principal produto? Uma coisa que pode ser conflitante, e aí você vai me dizer o que você acha, é que tem uma empresa lá, vamos dar um exemplo, sei lá, uma loja de suplementos. Tem lá, sei lá, 10 colaboradores e tal, pago eles um salário normal, não é excelente, não é ruim, normal, e aí eu contrato, por exemplo, você para ensinar a gente a encantar os clientes. Eu vou dar um exemplo aqui, a Valéria Trevo, da Trevo, né? Sim. Ela já esteve aqui no Business Plan e quem vai lá no Trevo Açaí, toda vez quando termina, o cara fala, isso dá uma sorte e tal. Isso é... Tem um, né? Como se fosse um treinamento, um processo, vai massificando. Né? Que tem que ser feito. Aí eu fico imaginando, né? Quando você chega para falar de encantamento, de jornada de cliente para os colaboradores, e aí alguns podem pensar assim, mas esse cara tá nem aí pra gente, empresário, né? Tá nem aí pra gente, não paga, pensando, né? Não falando. Não paga bem, ou então quer dar encantamento, mas não encanta a gente. Tem essa dificuldade de cultura de implementação, não tem? Por isso a importância do diagnóstico organizacional. Pronto, você chegou exatamente o que acontece. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu não gosto, né? Não faz parte assim, de um critério meu de entrar na empresa sem conhecer ninguém. Assim. Jorge, mas a gente fez um alinhamento com você enquanto diretor e tal, a gente diz o que é que quer, eu digo, tá, você quer isso, eu tenho colaborador, eu quero saber o que é que ele quer. Deixa eu ver em que página ele tá. Em que time ele tá? Porque não internaliza, Eric, não internaliza. Por mais que tenha toda a magia, os nossos treinamentos são bem mágicos nesse sentido, pelos feedbacks que a gente recebe, rola um aprendizado bacana, eu tenho, graças a Deus, vários feedbacks, inclusive recebi desse diretor de manhã, gravou um vídeo para mim fantástico, acabou de passar para mim pelo divisor de águas que foi depois que me contratou e a gente começou agora em fevereiro, né? Mas é uma responsabilidade muito grande que você tem. E ao mesmo tempo eu tenho que ser fria enquanto mentora, né? Então eu ando assim no limiar. A Troine Diz, ela entra numa atuação mágica, encantadora,
lúdica, fazendo você alavancar aí a tua carreira. Ao mesmo tempo eu entro como mentora empresarial, aí vem toda a minha formação em psicologia, de muitas vezes ser firme com aquele colaborador, né? Eu falei isso porque eu também lembrei aqui do caso, né? Porque assim, a Disney, lá na Disney, ela prega tudo isso, de fazer esse encantamento com o cliente e tudo, mas existem discussões, quem acompanha um pouquinho, existe até um documentário, dizer que a Disney não trata tão bem os seus colaboradores, porque existe uma dificuldade. Orlando, aquela área ali, é uma área, região cara de se viver, concorda? Sim. Turística. Então, o colaborador que recebe um salário tal, ele tem que viver naquela região. Então, senão ele vai viver muito longe e tal, para ser mais barato. Então, tem uma discussão sobre isso. E aí, por isso que eu trouxe essa discussão para empresas daqui. O cara quer implantar um modelo de encantamento se ele não encantou os seus colaboradores. Se ele não paga bem, se ele não paga em dia. Isso é tão importante, Eric. É tão importante. E eu gosto de deixar isso muito alinhado, até para que eu, quando eu estou na frente ali do funcionário, e os meus treinamentos, eles são práticos. Eu não consigo dar uma palestra só eu falando. De teoria. Tem todo um conceito por trás. E a minha metodologia, ela é prática. Então, aquele funcionário, ele vai participar de alguma atividade que eu vou estar ali colocando. E eu não gosto de ser pego de calça curta. No sentido de, eu tô ali, aí ele pode jogar alguma coisa na minha cara. Ah, mas como é que tu quer que eu... Vai isso aqui, esse... Tal. Quando eu vou no diagnóstico que eu sinto, ali já está amarrado. E eu gosto também, o diagnóstico, eu gosto de colocar o colaborador aqui. Eu gosto que ele se sinta... porque a minha imagem, ela impacta nas empresas, né? Então, o diretor me contrata, eu cheguei. Então, eu passo no setor, aí ninguém sabe quem é. Pega logo o rótulo, quem é a loura. Quem é esse que contrataram, quem é? Quando eu vou no processo de escuta e coloco a minha escuta generosa para esse colaborador, seja o porteiro da empresa, não importa, ele vem fazendo parte. Vivenciei agora um momento fantástico na empresa que a gente está, de renome aqui de Fortaleza, aonde tinha uma pessoa para ser entrevistada por mim e ele não compareceu, né? E eu disse, certo, onde é o setor dele? Tal canto. Vou lá, fui. Isso era na hora do almoço, foi um dia que eu resolvi ficar lá para observar, e eu fui. Quando ele me viu, ele subiu na moto. Para fugir. Subiu na moto, ele passou por mim. Bom dia, doutor. Bom dia, eu estou indo ali no refeitório e tal. Aí eu fui no refeitório, portaria, né? Aí eu fui no refeitório, voltei, ele já estava no posto dele, aí eu sentei. Ô, calor, tem uma aguinha aí? Tem a aguinha que eu bebo. Eu perguntei se tinha água. Já deu uma patada, né? Perguntei se tinha água. Aí eu disse, traga esse. No meu copo, eu digo, tem 2 aí para tu tomar uma aguinha comigo? Tem. Foi uma das melhores entrevistas dessa empresa, foi dele. Foram 40 minutos entrevistando, ele se abriu completamente, quando ele terminou. Tem que dar César o que é de César, tem que pôr com você mesmo, não. Eu disse, então, posso contar com a presença do senhor no meu próximo encontro? Com certeza. Viu? Então, isso, puxa, a pessoa precisa, os colaboradores precisam sentir que quando entram, aí depende do perfil da mentoria, do consultor, enfim, né? É essa a minha metodologia de puxar o funcionário. Porque depois que existe uma contratação de uma implantação, o que é que o dono quer depois que ele contrata, depois que ele passa a pagar e ele está investindo ali? Ele quer o resultado, concorda? Então, eu busco, através da minha metodologia, colocar os funcionários aqui. E aí cresce, não tem como. Agora, claro, aí entra a minha firmeza enquanto mentora. Quando eu vejo que tal pessoa de tal setor, não importa cargo, não está vindo, aí eu jogo limpo, transparente, passo para o diretor, que eu costumo usar uma frasezinha fria, mas eu falo e todo mundo ri quando eu falo, eu não gasto dela com defunto. Sim. Aquele cara já deu o que tinha que dar, tá tudo fedendo, nada tá prestando, né? Então, cara, a gente vai demitir? Posso contratar outra pessoa? Eu costumo perguntar. Ele tá no time dos intocáveis? Que tem nessa empresa. Sim. Tem os intocáveis, né? Que o cara, às vezes, não apresenta o resultado naquele cargo, e eu sou extremamente fria nesse sentido. Eu disse, tá, é intocável? Não, Jorge, porque tá comigo quando eu comecei, colocou o primeiro tijolo, não sei o quê, ou então é meu parente, ou então não sei o quê, então tem que sustentar, passa necessidade. Eu disse, ok, beleza. Você não me contratou para ter pena das pessoas. Você me contratou para fazer os seus colaboradores gerar resultado. Show? Show. Não posso tocar no cara, então não me cobra. Não me cobra a excelência dele. E isso é muito importante. Como muitas vezes já teve casos e casos extremamente engraçados, dizer assim, já faz o seguinte,
ninguém vai demitir ele não, mas contrata outra pessoa, aí tu contrata outra pessoa para ficar subordinada a ele. Eu disse, vai funcionar. Então, já passei por vários casos. Então, em algum momento assim, dá uma travada na metodologia, dá uma travada na implantação e que eu preciso entrar enquanto mentor, aí sai a Disney total. Porque senão não vai gerar resultado. E o cliente, ele vai cobrar, e com razão ele vai cobrar, né? Você falou de demissão, né? Passou por aqui o Augusto Moraes, que é um cara que fala muito de vendas, de growth, bacana. Eu vi, no papo rolou com ele, ele falou assim, se você está pensando em demitir, faça três perguntas. A primeira é, se aquela pessoa, se você, do jeito que você conhece aquela pessoa hoje, se você fosse entrevistar ela de novo, você contrataria essa mesma pessoa? Opa, se não, já é um sinal. Segundo, se essa pessoa receber uma proposta de outra empresa, essa pessoa recebe propostas de outra empresa ou não? Porque se ela recebe, ela é boa, né? E terceiro, se essa pessoa sair da sua empresa, vai impactar o teu negócio ou tanto faz? Se entrar outra pessoa, está igual. Então, responde essas 3 perguntinhas que você vai saber se é para demitir ou não. Como tem um detalhe, lá na nossa empresa a gente faz um serviço chamado recrutamento e seleção. Eu não estou muito nessa operação, né, porque eu estou mais fora na parte mais macro do serviço da minha empresa, mas candidatos que vão passar a ser funcionários da empresa que eu estou atuando como trainer, como mentor, eu faço questão que passe por mim, tá? Sim. E foi muito engraçado uma solicitação que eu recebi essa semana, de dizer, Jorge, eu queria que você mandasse candidatos para mim que fossem gratos. Eu disse, gratos? Sim. E aí eu fui ressuscitar uma técnica que a gente utiliza no sentido de saber daquele candidato se ele é grato. Se você pergunta para aquele candidato, que se ele já tiver com experiência profissional, sim, qual a gratidão que ele tem da antiga empresa? Se ele só falar mal, né? Dizer, exatamente. Qual é a gratidão? Qual foi o resultado que você apresentou? Qual foi a chamada de atenção que você teve? Então, tudo isso hoje em dia, e isso tem que estar, e eu concordo plenamente, eu achei massa essa solicitação, né? Eu fui estudar sobre isso e é isso mesmo que a gente tem que fazer, porque as pessoas elas são demitidas pelas atitudes. Total, não é pelo currículo. E a gente falou muito de comportamento lá no começo do episódio ali, falando da Disney, vê muito comportamento e não as tecnicidades, né? Não. É o comportamental. A técnica, a pessoa vai se desenvolvendo, né? Você vai colocando aquela pessoa para ter aquela técnica que você quer, né? E hoje em dia é muito forte essa questão do comportamental, porque as empresas querem funcionários multifuncionais. É muito difícil ter uma empresa hoje. E aí a gente tem que entrar muitas vezes até com descrição de cargos, implantar a questão de cargos e salários para ficar uma coisa mais definida. Porque as empresas querem alguém que abre a porta e tem a limpeza e só uma coisa é um robozinho, você troca. Exatamente. E falando de quando você entra nas empresas para implantar esse processo, esse modelo de gestão, se o clima não estiver bem lá dentro, o clima para fora, para o atendimento, vai estar ruim. Então, com certeza. Acho que o diagnóstico que você faz, não sei se você já fez isso alguma vez, quando você faz o diagnóstico, você vê, cara, tem muita coisa para tu resolver isso aqui antes de eu implantar encantamento aqui, né? Isso. Muitas vezes acontece em termos de processos. Implantar processos, fluxogramas, né? Então, às vezes, determinado setor não funciona assim, esse setor e esse setor, às vezes, os dois gestores não se dão bem, aí um se vinga no outro. E a vingança, às vezes, todo mundo ri quando eu vou treinar realmente setorial mesmo. Eu sei se vocês têm noção, vocês estão fazendo tipo vingancinha de menino de buchão, aonde o principal sacrificado não é você que não se gostam, não, é a empresa que vocês trabalham, que paga o trabalho de vocês, e vocês podendo estar cuidando da empregabilidade de vocês. E hoje eu fiquei muito feliz, hoje de manhã, o diretor olhou para mim e ele usou uma frase que eu utilizo. Ele disse, olha, eu usei a tua frase na minha reunião. Pessoal, não, lembra que a Jorge falou no treinamento? Foi. Vocês não precisam se gostar, não. Se respeitem, se ajudem. Da porta para fora, beleza. Porque hoje em dia, as mídias sociais deram um impacto nisso. Sim. Hoje em dia, o que acontece nas empresas? A gente passa mais tempo trabalhando do que com os nossos familiares, essa que é a verdade. Né? Então, tem pessoas que eu tenho afinidade, tem pessoas que eu não tenho afinidade. E o cearense tem muito isso. Às vezes, quando eu vou fazer alguma abordagem, alguma sessão em particular, quase um processo de terapia, eu pergunto, por que você não gosta
do fulano. E eu escuto demais. Jorge, é porque é o seguinte, meu santo não cruza com o dela. Eu digo, mulher, eu vou escrever essa frase, meu santo não cruza com o dela. O que significa? É só a empatia. Eu disse, ela fez alguma coisa contra você? Não. Respeita para ela te respeitar. Ah, mas se eu fizer meu aniversário, eu não vou chamar. O que é que acontece? A pessoa faz aniversário, chama algumas pessoas, não chama quem ela não gosta, não é assim? Aí a gente bate foto, posta. Aí no outro dia existe uma pesquisa que quando isso acontece, festas na empresa, que alguns funcionários, festa fora, que o funcionário chamou alguns e outros não. Os outros não, no outro dia estão, tu foi? Fui. Rapaz, não me chamaram. Foi. 40 minutos de produtividade é perdido. 40 minutos, nossa. Porque a pessoa vai olhar fora. Olha aqui, fulano, tu viu? Ó, fez aqui, chamou fulaninha, não te chamou. Tá vendo? Quando ela te pede as coisas, você atende. Então, parece assim uma vingancinha. Quando, na verdade, eu dissemino a ideia que, gente, amigo, afinidade, vai celebrar alguma coisa sua, chama realmente quem você gosta. Eu concordo realmente, plenamente. É obrigação. Mas aqui dentro, vocês precisam se ajudar, né? E vai muito isso que você está falando, daquela história que muita gente fala, trabalhe com quem você ama, que você não vai trabalhar um dia na vida. Eu acho essa bolorota do mundo. Eu também acho. Por quê? Você não precisa se apaixonar por tudo do processo. Você tem que se apaixonar pelo resultado que vai trazer. Exatamente. Um exemplo, eu gosto de jogar meu futebol ali. Então, só que, sei lá, treinar, correr, é uma coisa que eu acho sacal. Mas eu treinar e correr vai me ajudar a desempenhar o futebolzinho lá para fazer o gol, para estar fazendo o que eu gosto. Então, no trabalho é a mesma coisa. Você não precisa ser apaixonado pelos processos que tem lá e pelas pessoas. Você tem que fazer bem feito para o resultado sair. Isso. Qual é o resultado do colaborador? Salário, promoção, ganhar mais dinheiro. Com certeza. E por aí bem-estar vai. E tal. E a empresa, os resultados financeiros que tem. Então, por isso que eu acho que essa frase é meio lorota e casa um pouco o que você falou. Você não tem que ser o melhor amigo dos funcionários, não. Tem que trabalhar bem, fazer os processos e gostar do resultado. Uma participação de lucro, o que for. Com certeza. Isso tem que saber dosar muito, principalmente em duas competências, né? Me veio em mente agora nesse insight. Comunicação é a principal competência das organizações. Quando existe uma falha de comunicação, é um terror, né? Comunicação é relacionamento interpessoal. Então, 70% da habilidade de uma liderança vem de interação pessoal. Às vezes a liderança se perde, às vezes é um perfil mais avassalador e está liderando perfis mais assim, então já chega na pancada e não. E eu falo muito isso, quem manda no nosso relacionamento, na minha comunicação, no meu atendimento, é quem está na minha frente. É o perfil de quem está na minha frente, não é o meu perfil. Né? O meu perfil ele é tubarão, né? Vem subindo cada vez mais, até por conta da minha missão, cada vez mais. Né? E cada vez menos eu tenho o perfil mais meigo, né? Porque a minha profissão ela pede isso. Mas quando tem o meigo na minha frente, eu tenho que deixar de ser um pouquinho tubarão. Se eu quero que ele dê esse resultado. Se eu tivesse um perfil tubarão, não teria ido entrevistar o colaborador na portaria. Eu teria ter feito o quê? Se fosse meu perfil, não veio para uma entrevista, beleza, que perde ele. Não, naquele momento não. Naquele momento você tem que respirar. Quem está na tua frente? E assim a gestão, funcionário. Se é um cara que precisa ser mais escutado, quantos líderes tem que não escutam os funcionários? E o modelo de gestão que você ensina, que você pratica nas empresas, tem muito a ver ou só a ver com relacionamentos interpessoais e atendimento para o público ou envolve outras coisas também? Vou dar os exemplos que eu dei. O hotel lá, aquilo ali é uma coisa que eles fazem para o relacionamento com o público. Me encantou. Você ficou na minha memória, eu sempre falo esse exemplo. Do sorvete, por aí vai. É sempre para fora ou também tem para dentro da empresa, da colaboração? No sentido de atuações, de práticas, de ensinamentos, a metodologia é sempre para o atendimento ao cliente ou não, entre relações interpessoais? Total. Né? Então, a gente vivencia muito no sentido de fazer todo esse link setorial. Vou dar um exemplo entre uma recepção e uma copa. Pronto, recepção é copa, que muitas vezes dá um tririri, dá uns conflitozinhos, né? Então, a gente implanta alguns fluxogramas no sentido de processo. Vou dar um exemplo. Eu cheguei num determinado local e não fui atendida porque aquela pessoa ainda está ocupada. Ele está atendendo outra pessoa e aí a gente que é cliente, a gente já fica, poxa, marcou comigo esse horário, está me atendendo. Pode ser médico, pode ser um escovista, enfim. Né? Não está atendendo. E ali tem que brotar, aí vem o encantamento, ó. E aí tem que brotar de quem está ali de frente com aquele cliente que ele não foi atendido e a gente tem consciência enquanto funcionário daquela empresa
que realmente está no horário dele, ele não está sendo atendido, aí tem que brotar o que gera desejo no cliente. Então eu digo, gente, vamos utilizar o que a casa oferece. Se a tua copa oferece cappuccino, café, suco de limão, chamate, saladinha, vai para esse cliente que não está sendo atendido. E isso é independente do carro, mas tem que ter essa consciência. Esse exemplo que você deu é bacana, porque o médico faz muito isso, de não fazer, né? A gente chega lá, médico, marca 10 horas, aí chega lá 10 horas, 10h20, 10h30, 11h30, vai atender, e eu entrei no consultório como se fosse normal, não pede nem desculpa nem nada, para ele é normal. Exatamente. Mas se tiver esse modelo que você falou, ó, eu sei que está passando do seu horário, mas estamos aqui no cappuccino. Perfeito. Exatamente. E isso chama-se do serviço que a gente fala sobre o manual de excelência específico da recepção. Depois, acho que foi em não sei se foi em 2019, acho que foi em 2019, eu estava na empresa implantando a excelência, né? E a recepção, eu notava que participava cara, precisa de uma coisa mais específica para a recepção. Né? Então, nasceu depois da necessidade do cliente. Então, além da excelência, para todos, de uma forma mais macro, a gente implanta também um manual específico da recepção, para exatamente ter essa cortesia com o cliente, seja em qualquer segmento de atuação. Sim. E alguns casos que você se lembra que você já ajudou em atendimento, você deu o caso de atendimento de clínica e de médico, mas nem precisa citar nomes, mas que você ajudou a fazer uma jornada do cliente melhor, né? O cliente que chega, que é bem atendido, porque a gente fala muito aqui de atendimento bom, é uma premissa, todo atendimento era para ser bom para o cliente voltar, né? E não é, dependendo do negócio, do produto ou do serviço, não é uma premissa, né? Alguns cases que tu lembra que o brasileiro é muito ruim nisso, né? Eu acho. Se você for pegar, comparando com... Vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos tem um Walmart da vida, esses supermercados grandes. O meu cunhado, ele é gringo, é do Texas, casado com minha irmã mais velha. Uma vez a gente estava lá e aí ele tinha comprado uma bicicleta lá nesse Walmart da vida há 6 meses atrás. Sim. E aí a bicicleta estava dando problema na correia. E ele, vou trocar, não achou recibo, voltou lá sem recibo e conseguiu trocar. Quando que isso no Brasil aconteceria? Acho difícil acontecer. E aí aquilo ali fidelizou, o cara, para ele é normal. Para mim, quando eu vi isso, se fosse comigo, caramba, isso aconteceu. Isso é legal, né? De um jeito, Fideliza total. E a gente no Brasil é difícil ver isso, porque a gente desconfia muito do brasileiro, do cliente. Com certeza. Né? E aí você me fez lembrar agora de um projeto que eu tenho, onde eu apresento cases. O último que eu fiz foi em janeiro, final de janeiro. É um projeto solidário, onde eu escolho uma instituição para a gente agraciar, né, com cestas. E aí eu trago para apresentar para o mercado 3 cases de sucesso. Então, anualmente eu faço isso. Agora, em janeiro, nós apresentamos 3 cases. E aí eu vou citar esse case que você falou, exatamente da jornada do cliente. É uma empresa de tecnologia. E aí os diretores não se apresentam, tá? Nesse meu evento, e foi muito legal, muito bacana, que foi em janeiro. E esse segmento de tecnologia, quando eu entrei, eu fiquei 1 ano na empresa. Foi um dos meus sucessos de 2023. Quando eu entrei, era tudo muito engessado no setor de operações, desde a liderança até a equipe. Uma empresa extremamente, com mais de 500 clientes, uma das melhores empresas que tem aqui de tecnologia de sistema, né? Atende grandes clientes. Com 3 semanas eu fiz uma reunião de conselho lá, a gente fez planejamento estratégico, aí eu disse, cara, eu vou dizer uma coisa, se ajoelha no chão para tu ter essa quantidade de cliente com a equipe que você tem, que atende o teu cliente. Existe uma desconexão total. Tudo bem que você o cliente ligava para lá, o sistema deu pau, né? O sistema parou de funcionar. Então, ele liga para lá para você dizer, então você entra aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito técnico. Muito técnico. Então, você imagina, e o pessoal da tecnologia é um pessoal mais nerd, né? Eles não gostam, não tem relacionamento pessoal. Se tiver fechado numa sala, tá ótimo. Perfeito. Só que aí eu entrei para dentro desse negócio, no sentido de, vamos lá, deixa eu fazer um treinamento aqui com vocês, bem legal. E a gente fez e aí eu transformei em sessões de mentoria para a equipe e para a gestão. Vocês lidam com o computador, né? Show. Mas ele não é o cliente de vocês. O cliente de vocês é o desesperador que está lá no interior, que vocês têm cliente, que às vezes tem uma lanchonete. E o sistema do cara
Sim. Ele vai deixar de vender. Como tem grandes lojas de shopping aqui da cidade, parou. O cara para de vender. Então, aí eu implantei a empatia, né, para respirar aquilo. Então, assim, isso foi o que mais a diretoria falou quando foram se apresentar no meu evento de janeiro. Gente, a Georgia, ela obrou um milagre ali, porque existia, principalmente na liderança, e ele participou também. Falar até o nome dele, Rafael, gente boa demais. A gente fez 10 sessões com ele, então hoje em dia ele tem a equipe toda aqui, a equipe extremamente que usa a empatia com o cliente, sentindo aquela dor, né, em específico, daquele sistema que está parado e eu estou deixando de vender. Então, e foi uma mudança, assim, de chave, no sentido que mexeu, e para mim foi o maior resultado, né? Quando mexe com lucratividade é o boom. Gerou um impacto, né? Gerou um impacto e gerou mais clientes para ele. Então, esse é um dos cases que a gente apresentou. E essa metodologia de gestão, ela funciona tanto para nível operacional, tático e estratégico, para todo mundo, ou geralmente vocês atuam sempre no operacional? Não, para todo e qualquer cargo, para toda e qualquer gestão. É um dos nossos diferenciais, Eric, é isso também. Tem empresas que eu gosto de atender, mas a parte de... Eu atendo muito executivo, tá? Muito. Mas eu amo também a parte operacional. É porque quem está de linha de frente, eu amo o gestor, eu amo aquele supervisor, eu amo aquele coordenador. Ele está de cara com quem atende o cliente. Muitas vezes não é o diretor. Muitas vezes eu estou na mentoria e quando a gente vai agendar outros, nossa, próxima semana não vai ser com você, vai ser com... Poxa, Jorge, deixa eu descer um pouquinho. E é esse descer, é muito engraçado isso. Quando eu desço para a parte mais da operação ali e tal, automaticamente eu estou moldando a esse gestor a lidar melhor com aquele gestor mais estratégico. Isso acontece demais. Sim. Muitas vezes o gestor ele não consegue atender aquele gestor maior porque ele não mapeia o perfil, né? Isso tem outro case que foi do ano passado quando a gente colocou, aonde um treinamento que a gente fez com os gestores operacionais para se moldarem ao gestor maior, o gestor extremamente maior, inclusive uma grande amiga minha, mas extremamente autoritária, incisiva, executora, firme, executora, controladora, cobra, disciplina, mas extremamente disciplinada, entendeu? E tal. Era para se modular? E aí o pai dela chegou para mim e disse assim: George, minha filha, quer mudar minha filha não. Eu digo, quem disse que eu quero mudar? Minha filha não. Então, assim, foi o pulo do gato. Eu disse, eu não vou treinar de novo. Fazia umas sessões com ela, mas foi o que eu fiz. Treinei a equipe para atender exatamente o perfil de quem está em cima. E muitas vezes isso não acontece nas empresas. E algumas dicas e exemplos que a gente consegue visualizar simplesmente indo na Disney que as empresas podem implantar para ter um modelo de gestão encantadora? Eu acho que é respirar valores. Valores. Né? Então, exemplo de você ver o tanto que as pessoas são cortês, são cordiais, né? O quanto o show precisa prevalecer. E eu volto a dizer, todo cargo tem o seu palco. Do presidente ao porteiro. Ali é o seu palco. O show, ele precisa prevalecer. Se tiver que errar, erra. Erre todo dia. Melhor você errar todo dia. Com um detalhe, tem que ressignificar, porque senão a tendência do ser humano é que a gente repita o erro se a gente não fizer essa... Eu gosto muito de uma frase que é erre rápido e corrigir rápido, Perfeito. Né? É rápido, corrigir rápido. É prática, né? É igual até medo. Medo tem que se enfrentar. Sim. Você tem que enfrentar um erro, né? É uma escolha. Então, respirar os valores, que é dar o show, que é uma das chaves lá. Ó, já tô aprendendo aqui, ó. A gente tem uma piada interna aqui, Jorge, aqui a gente criou um podcast só para ter mentorias aqui de uma hora e meia, com grandes nomes, assim como você, para a gente aprender para os nossos negócios. Mas você falou uma chave, que é o show, dar o show, respirar os valores. Outra chave que poderia dar uma dica, insight bacana, para que a galera consiga implantar hoje na empresa dela? Sentimento de pertença. E é algo que as empresas precisam perceber no seu funcionário. Se o cara tem orgulho de trabalhar ali. Se o cara, vamos supor, eu sou supervisor de tal empresa. Eu terminei meu expediente numa quinta, numa sexta-feira, com fardamento e meu crachazinho, e eu fui... O famoso tomar uma, que eu nunca fui para a prática, porque realmente eu não bebo, mas enfim, o famoso tomar uma com o pessoal, foi para o happy hour. E isso eu vejo demais. Né? E aí eu ainda estou lá, às vezes eu tiro meu crachá, eu não tiro meu crachá, e aí sentou o colega do lado, já tomando um, e o cara pergunta, ela está trabalhando aonde, cara? Tal. Se ele não tem aquela vibração, cara, eu trabalho na empresa tal, meu cargo é tal. É tipo aquele prazer de mostrar o crachá.
Se ele fala assim, Sente muito. trabalha ali... Porque às vezes tem gente que fala, não, você sente. E isso a empresa pede. Quanto mais a empresa tiver profissionais que tenham um sentimento de pertença, que tenham esse orgulho, que tenham a gratidão. Olha a solicitação que eu recebi do cara. Hoje eu quero profissionais na minha empresa, só coloca na minha empresa profissionais gratos por todas as empresas que ele já passou. Porque senão ele não vai entrar na minha, porque ele não vai ser grato a mim. Então, olha o nível que nós estamos chegando de filtro de contratação. E eu acho isso fantástico. Cada vez mais a gente precisa ver. Nesse ponto é legal, porque você cria identidade com o time, né? Se a pessoa só vai lá, faz o trabalho dela e vai embora, porque então vestir a camisa, pertencimento. Aí tem empresas que fazem, o Mororó mesmo, estava conversando esses dias, que ele voltou agora de uma viagem que ele levou o time, bateu as metas, levou uma meta para Colômbia e tal. Então, isso dá um pertencimento grande. Dá. Precisa celebrar. O ser humano ele nasceu para ser cobrado. Nós nascemos para ser cobrado. A gente precisa ser cobrado mesmo, mas a gente também precisa celebrar. Outro ponto importante, eu falei isso hoje de manhã, uma ligação chegando no escritório. A gente precisa, ser humano é igual ratinho de laboratório. Reforça o comportamento positivo e administra, né? Vai calibrar aquele comportamento que não tá legal para a gente conseguir rodar novamente na engrenagem daquela empresa. Mas aquilo que é positivo, que é o normal, entre aspas, o que mais acontece nas empresas, é mais fácil você reclamar da pessoa. Jorge, fulano de tal, eu queria que você falasse com esse, porque não está entregando isso, o relatório que eu pedi não colocou na minha mesa, tururu, tarará. Aí ele termina. O que o cara entrega de positivo? Não, ele sabe. Ele sabe que está entregando esse resultado positivo, você verbalizou para ele. O famoso tapinha nas costas, parabéns, você arrasou. É aquela história, elogie em público e corrija no privado. E isso funciona. Sim. Então vamos lá. Respire os valores, que é o show da Disney, uma chave. O outro, senso de pertencimento. Outro que você lembre também das chaves aí, que possa também trazer como dica para a galera implantar hoje. Camaradagem. O que é a camaradagem? É fazer o teu time respirar trabalhando bem em equipe. Implanta a camaradagem. O que é essa camaradagem? Eu falei em alguns momentos aqui. Faz as pessoas se ajudarem. Faz as pessoas se respeitarem. Implanta simplesmente o respeito na tua empresa. Essa camaradagem é um dos pilares. Quando a empresa quer aquela certificação da GPTW, eu estou dentro de uma empresa agora que está passando por essa pesquisa. Os pilares da GPTW. Um deles são sentimento de pertença e camaradagem. O que é essa camaradagem? Trabalhar aqui. Ambiente de trabalho também, né? Saúde mental. Mas aí veio, já que você foi para as Big Tech, já viajou, já conheceu o NASA, já conheceu Apple, Disney e tudo, as Big Techs vieram aí e trouxeram esses conceitos. Minha empresa tem que ter uma mesa de sinuca, tem que ser aquele parque de diversão e tal, mas funciona para... Não sei, é minha opinião. Né? Funciona para alguns segmentos, talvez para outros não, né? Então não dá para ficar replicando em todo mundo. Não dá. É igual a questão do home office. Não é para toda empresa. Própria, quem foi a Big Tech que trouxe agora, se for a Google, saiu esses dias a matéria dizendo que mandou voltar todo mundo para presencial mesmo, 100%. Pronto. Porque naquela hora da pandemia era preciso, beleza. Com certeza. Mas eu acho que o home office... não vou dizer que morreu, mas tem que ter um misto ali, né? Não, tem que ter um time. E, infelizmente, eu estou vendo, né... Porque cultura só se impregna nas pessoas se elas estiverem convivendo. Olho no olho. No home office não... Tem que estar. Mas, infelizmente, alguns profissionais se acostumaram tanto no home office que, às vezes, estão participando do processo seletivo. Jorge, é presencial? É presencial. Não tiver a possibilidade... Gente, não estamos mais na pandemia. Mas sabe o que é isso também? Eu acho que é um efeito de toda essa nossa conexão tecnológica que veio muito para a nossa soma, mas as pessoas têm que ficarem atentas para não ficarem adoecidas. A gente precisa do outro. A gente precisa desse olhar, do olho no olho. A gente precisa ajudar e ser ajudado. Precisa haver essa troca. E a empresa perde muito quando é cada um no seu quadrado. Você falou em formato, né, de empresa. Existe um formato que eu amo, que é o formato de ilha. Né? Acho legal assim, as pessoas se visualizarem e ter salas que em algum momento que eu queira atender o cliente ou fazer uma reunião mais elaborada. Mas que é legal esse formato ilha, eu gosto. O olho no olho ele precisa prevalecer. Bacana. Falando um pouco de... Será que existe exagero no encantamento? Eu vou levantar essa questão porque aconteceu há algum tempo atrás e viralizou nas redes sociais. Não vou dizer no encantamento, mas talvez em processo. Lá na Disney, né, aconteceu um casal
tava num ponto específico lá, eu não sei se era na estátua do Walt Disney. Sim. E aí o cara resolveu pedir a mulher em casamento ali ao pé da estátua, né? E aí ele foi fazer e veio um dos colaboradores da Disney, na hora, correu, pegou e tirou da mão dele. Quem não viu aí, busque no YouTube. Tirou da mão dele, fez e todo mundo ficou... Oh! Um momento que era para ser bonito, encantador, marcante para esta vida, para aquele casal, foi um momento talvez de decepção. Ali foi um exagero de seguir o processo, porque o colaborador, ele está seguindo o processo que ele foi ensinado. Na tua opinião, ele foi um exagero de processo? Era para ter tido um senso mais crítico? O que aconteceu? Primeiro, não me coloque em saia justa com o trainer, certo? Realmente deu um boom, deu muito o que falar, principalmente internamente. Na verdade, a Disney existe o que eu costumo chamar de manual de conduta e ética disciplinar. Então, ali naquele manual que é disseminado para o colaborador, principalmente os novatos que estão chegando, né? Existem direitos e deveres. Até o que é legal, então, existem regras, né? Então, não vou dizer que existia um exagero, ele estava cumprindo uma regra da casa, né? Ele estava, na verdade, colocando ali o direito e o dever, né, prevalecendo na magia, e também não abrindo nenhum precedente, né? Então, nunca tinha acontecido, aconteceu, e abriu um precedente. Quem que não quer? E pois é, se um faz, é o tanto que ia ter. Tem noção? É o poder da mídia. Podia virar um negócio, né? Ó, você quer fazer isso, é tanto, né? Então vai. Já tem o de dormir no castelo. Já tem o de dormir no castelo. Você pode dormir no castelo, você paga. Tem isso agora? Você pode dormir no castelo. Pode, você pode dormir. Termina ali os fogos. Se você pagar, né? Não sei como é que está atualizada aí a questão do investimento e qual o valor. Mas você pode dormir no castelo. Então eles abrem ali porque tem todo um... E essa ideia de criar uma Euro Disney, uma Ásia Disney, não sei se tem na Ásia, eu acho que tem, não sei. Mas eu sei que pronto, eu sei que tem a Euro Disney. Tem. Uma coisa, por mais que você tenha um brand forte e tudo, uma coisa é você ter aquele lugar mágico, encantador que existe lá até hoje, 100 anos e tal. Quando você vai replicar, né, lá na Europa, é a mesma coisa? Tu acha que é diferente? É um padrão? Porque McDonald's tem no mundo todo, é padrão, apesar das culturas. Tu acha que é a mesma coisa? Existe um padrão. Na verdade, eu como trainer, como fã, como eu era antes, né? A Disney que falta eu conhecer é de Tóquio. Se Deus quiser, eu vou conhecer. Então, tu já conhece essa Euro Disney? Já, de Paris. É Paris? Paris, né? Então, existe a Disney de Paris, existe a Disney Califórnia, a de Orlando, enfim. Né? E cada um tem a sua persona. Né? Eu não vou dizer qual que eu gosto mais, não pergunte, por favor. Mas eu tenho um xodó com uma, mas cada uma tem sim a sua persona. Mas a magia ela prevalece, vamos dizer assim. Existe esse padrão da magia em termos de... Basta eu dizer que todos os 5, que agora são 5, né? 5 chaves funcionam em toda a Disney. Certo. Você vai encontrar show, você vai encontrar cortesia, você vai encontrar segurança e você vai encontrar eficiência. Os funcionários respiram isso. E existe um detalhe que a gente iniciou aqui o nosso episódio falando um pouquinho, em termos salarial. A Disney ela não é vista como uma empresa que paga bem. Ela paga, mas ela não... ela vai trabalhar na Disney... Não. Tá? Existe dela fazer esse filtro para você trabalhar ali. Você tem que ser extremamente apaixonada pela Disney, tá? E no tocante também a questão do teu comportamental, né? À toa que para entrar na Disney são 9 salas que você passa, né? E é isso. Então, existe uma persona de cada um que a magia é prevalecida de todo. E, claro, se você for sair visitando, né? Você vai se apaixonar por alguma. Eu tenho o meu xodó, né? Sim. Até porque quem já foi lá em Orlando, né, não é só o parque, é todo o entorno, a cidade respira. Qualquer shopping que você vai tem uma coisa relacionada ao parque e tal. Isso. É todo o entorno. E eles fazem muitas ações que prendem a atenção daquele fã, como a maratona. Né? Existe a maratona que é chamada Maratona do Pateta. O que é a Maratona do Pateta? Eu vou vender a Disney agora. O que é a Maratona do Pateta? Na sexta-feira tem a de 5, né, de 5 quilômetros. No sábado tem a de 21, que é do Mickey, a meia maratona. Desculpa, do Pato Donald, a meia. E a maratona de 42 é a do Mickey. Aí vamos supor que você faça as 3, aí você ganha com a medalha do Pateta.
Olha que coisa linda, eu acho isso mesmo. Então, assim, eles investem nisso. Essa crítica que existe a Disney não pagar tão bem seus colaboradores, já aconteceu muito com o McDonald's, e eles transformaram, pegaram isso, pegaram limão e transformaram em limonada. Eles hoje se posicionam assim, o emprego do McDonald's é um emprego de primeiro emprego, para te dar uma experiência, te dar um primeiro salário e tal, te dar uma experiência para depois você buscar ou crescer dentro da empresa ou ir para outros negócios. Então, eu acho que eles souberam transformar essa questão de... E olha que você tocou no ponto, que a McDonald's também eu gosto de estudar, eles investem exatamente nisso, de não pagar tão bem nesse sentido, mas oferecem uma experiência. E eu não vou negar, quando eu pego um currículo que a pessoa trabalhou onde? McDonald's. Deixa eu olhar, eu já olho, volto a olhar. Olha, porque é uma experiência. Não tinha olhado por esse lado. Sim, então você como recrutadora... currículo. Sim, você vê que ela é uma pessoa que já obedeceu o processo, seguiu processos, metodologia, ou seja, ela entende o que é processo. Tem algumas empresas, lógico, tem algumas empresas que trabalhou lá. Não. E ainda se foi muito tempo, né? Passou 5 anos, 3 anos. E assim tem empresas que a gente pode citar aqui que realmente pesa no currículo. Que pesa. Sim. Não sei se tu viu, recentemente, alguns meses atrás, quando a Disney comprou ou completou 100 anos, né? Tem a história de que lá o direito autoral... o primeiro desenho do Mickey, que é aquele maquinista lá preto e branco, que era até mais feinha, que você falou. Ele completou 100 anos e ele já a Disney perdeu o direito autoral sobre ele. E aí estão dizendo que vão fazer um filme de terror sendo o personagem, o Mickey daquele bizarro. Você acredita? A galera é osso. Cai no domínio público, que diz agora, né? Então, esse Mickey não. Esse aqui eu acho que tem mais alguns 30 anos. E quando chegar perto, eles vão criar alguma lei lá para mudar. Com certeza. Porque esse aqui é o que vai prevalecer por muito tempo aí, mais anos. Que eu acho que não vai mudar, né? Mais, né? Então, eu espero que não. Até criaram, quando eu fui estudar um pouco sobre isso, vi num podcast aí. Olha como o podcast também ensina a gente. Tinha chegado nos 75 anos desse Mickey, e ele ia cair no domínio público. O que fizeram? Criaram a lei Mickey. Tem a lei Mickey lá, que é essa lei do direito de propriedade intelectual. Sim. E aí jogaram para 100 anos. Aí pensaram que 25 anos é muita coisa, mas passou rapidinho. Então já caíram de novo, né? Não sei se vão fazer de novo, mas quem tá liberado aí, ó, Mickey feio, maquinista aí, quem quiser fazer o que quiser com o Mickey maquinista, pode fazer. Georgia, estamos chegando perto do fim do nosso papo aqui, mas se você pudesse resumir esse nosso papo aqui de 1 hora e pouco, para o empresário que tem lá seu time, que ainda não pode te chamar como mentora lá, um dia ele vai poder, tá com uma pequena empresa, 2, 3 colaboradores, mas quer ajudar o time dele a encantar e ter excelência. Se a gente fosse resumir nosso papo agora aqui nos próximos minutos, o que tu diria para esse pessoal? Monta um passo a passo. Só levanta aqui um pouquinho, que acho que caiu aqui. Aí. Abaixo. Cadê o Lucas? O Lucas tá no baixo dos conduzir. Lucas cuida dos detalhes. Então, assim, por mais que ele não possa, né? Claro, existe toda uma metodologia por trás, não é fácil, né? Não é algo... Existe uma magia, mas eu costumo dizer que, gente, é uma magia, mas não é fácil, não é da noite pro dia. Por isso que a gente fala de diagnóstico. Eu acho que dependendo daquele empresário, o nível de gestão dele, olha para o teu funcionário, escuta, mas escuta na essência, né? Então, o ser humano é assim, e cuida também um pouquinho da saúde mental também, né? Por trás de um profissional existe uma pessoa, só a defensora, né? Cuida do teu principal ativo. O principal ativo da tua empresa não é o teu produto. É a pessoa que está ali à frente. Então, não existe um robô. Então, eu sugeriria assim, que ele criasse tipo um passo a passo, sabendo que ele precisa mapear qual é a cultura da empresa dele. Georgia, eu não tenho um planejamento estratégico, eu não tenho ainda a minha identidade organizacional. Tá, mas com certeza você é empresário, você é empresária, você tem valores, você tem princípios, você herda desde a tua criação. Tenta perceber do teu funcionário aqueles que estão de acordo com os teus valores. E isso precisa ser falado. A empresa precisa existir, precisa ter um propósito. Define só a missão. Você mesmo pode fazer isso. Numa forma mais
crua, mas faça. Por que a tua empresa existe? Para atender o quê? Por que ela nasceu? Qual dor ela resolve? Qual dor ela resolve? E tenta disseminar isso para o teu funcionário. Não só contrata e não só joga, acompanha. O ser humano ele precisa ser acompanhado. Lembrando que cobra e celebra. São 2 Czinhos. Cobra e celebra. Porque todo funcionário ele escolhe a fila que ele vai caminhar na jornada daquela empresa. São duas filas que são 2 Cs também. Tem a fila de quem está contagiado, que está entusiasmado, e a fila de quem está contaminado. Esse contaminado aí contamina são mesmo. 2, contamina mesmo. E muitas vezes contamina por falta da principal competência, comunicação, que tem que descer da gestão para o funcionário. Transparência e dizer o que é que você espera. Se você chegar para o seu funcionário hoje e perguntar: você sabe o que eu espero do seu cargo? Outra coisa, coloca frieza, não é a pessoa, é o cargo. Não, sei não. Diz, porque muitas vezes o funcionário está perdido, tá? Sim. Ele quer agradar. Mas qual é o principal resultado? Qual é o resultado esperado do teu cargo? Outra coisa, deixa eu aproveitar e dar deixa. Você que é funcionário de empresa e quer cuidar da tua empregabilidade, chega para o teu gestor maior. Qual o resultado esperado do meu cargo? Pronto. Se for dito, e vai ser dito com certeza, respira isso, obedecendo às tuas atividades principais, obedecendo o organograma da empresa, né? A hierarquia. E ele sabendo o que ele está sendo esperado, eu espero de você X, Y, Z. Exatamente. E você vai lá, entrega X, Y, Z e A, você fez um a mais. Exatamente. Você tem a possibilidade de crescer. É o que eu costumo dizer, entrega não só o arroz, feijão e carne. Eu quero arroz, feijão, a carne e o ovo. O detalhe do ovo, já olhava em tudo, mas gente, é legal que entrega mais. É legal essa comparação, porque muitos empresários que passaram aqui, e eu concordo com isso, que o brasileiro, se ele já fizer o feijão com arroz bem feito, ele já está bem se destacando de outros que não fazem o feijão com arroz bem feito. Mas se você fizer o feijão, arroz e um ovinho, aí, meu amigo, não. É um encantamento disso. Por isso que eu falo, só deixa, das promoções. Às vezes são pessoas que são promovidas nas empresas e outras não. E a promoção, ela acontece, por favor, não é por tempo de casa. Isso acabou, é resultado. Então, se eu tenho 5 anos de empresa e entrou uma pessoa com 6 meses, foi promovida, alerta total. Você não está entregando ovo. É isso. Boa. Lucão, vamos colocar aí as redes sociais para quem quer seguir e quem quiser contratar também pode entrar em contato com você. Quero implantar na minha empresa esse meu modelo Disney de gestão e excelência. Procura lá, ó. Lá no Instagram, que hoje o Instagram é a rede principal, né? E tem meu link também, você entra em contato comigo. Então, é @GeorgiaBrasilPots, que é GBP, né? Isso. Método GBP. Mentor empresarial, trainer Disney, psicóloga expert em gestão de pessoas, método Tesla e Apple. A gente falou aqui por cima, né? Mas deixa para outro podcast. Podemos fazer um só sobre tecnologia também. Sim. Colunista da Frisson Online. Frisson Online, que acabou, deixa eu frisar, acabou de saiu agora, 2 horas atrás, o meu mais novo artigo, colunista da Frisson, falando das chaves da Disney, por favor. Vi que você está lá implantando no Grupo Cidade, grande mestre Edson já esteve aqui no Business Plan. Legal. É um cara muito conectado, por isso que eu acho que ele está trazendo você lá. Então lá no Instagram tem os links lá, que deve ter o site, contatos, Entre em contato comigo que você consegue. Então, e nos destaques também você vai encontrar muito conteúdo. Siga lá nas redes sociais, né? Lembre também que você que está chegando agora, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que ajuda a gente a trazer mais nomes aqui para a gente bater esse papo aqui sobre negócios. Jorge, para a gente encerrar esse episódio com seu boss aqui na frente, mande um recado final para os empreendedores do Brasil e da nossa audiência, muito de empreendedores, de pessoas que têm negócio e querem ter negócio. Manda o teu recado final para a gente finalizar o episódio. Bom, gente, tive a honra de estar aqui participando com o Eric, né, nesse momento tão legal, tão bacana. Para mim, existe uma paixão, eu sou uma apaixonada por disseminar a excelência e acreditar em gestão de pessoas. São as pessoas que movem as empresas, então valoriza as pessoas, invistam nas pessoas, invistam na gestão. A gestão tem que estar presente e é isso.
precisando de alguma mentoria empresarial, de algo tocante metodologia internacional, no sentido de excelência, tecnologia de ponta e lucratividade, entre em contato com a gente, que a gente alinha a melhor forma para você. Boa, boa. Senhoras e senhores, Geórgia Brasil Pontes, mais uma vez, obrigado por topar bater esse papo aqui, foi muito bom e eu acho que teve muitos insights valiosos para todo mundo que assistiu e acompanhou, né? Então, até a próxima, tamo junto e vamos para cima, galera.